acabamos de cantar é aquilo que Paulo pediu à igreja de Filipenses em toda a carta que a gente está estudando aos domingos aqui. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta onde Paulo chama aquela igreja, aqueles cristãos e a nós hoje a vivermos com a alegria, com contentamento, com essa atitude de gratidão, de celebração. Hoje a gente vai estudar o capítulo 2, versículo 12 ao 18. Nós já começamos o capítulo 2 e hoje nós vamos ver do 12 ao 18. Nós falamos do 1 ao versículo 11 na semana passada e hoje nós vamos falar um pouco sobre esse trecho que vai nos ensinar, onde Paulo está nos exortando a que nós possamos desenvolver a nossa salvação, a salvação que recebemos de Cristo com temor e tremor. Esse texto vai nos desafiar a reconhecer que é Deus quem opera em nós, tanto o seu querer como o seu realizar, de acordo com a boa vontade dele e não nossa. Esse trecho que a gente tem lido do capítulo 2, ele é conhecido como o hino da humildade de Cristo. Paulo descreve em todo esse capítulo, e a gente está estudando um pouco sobre isso, sobre a atitude humilde que Jesus teve. Ele renunciou toda a sua glória divina e se tornou humano. Sofreu numa cruz. E tudo isso ele fez porque ele nos ama. Ele não só nos amava, ele ainda nos ama. Então Paulo exorta os filipenses a seguirem o exemplo de Cristo, na humildade, na renúncia, no amor, demonstrando humildade e unidade uns com os outros. E essa passagem que a gente vai ler hoje continua o pensamento de que as nossas vidas, elas devem ser moldadas pelo Senhor. Nós devemos permitir que Deus molde as nossas vidas, que Ele mude a forma como nós pensamos, que Ele mude a forma como nós agimos, que Ele mude tudo que precisa ser mudado, que o Espírito Santo comece a nos mudar e a nos refazer nessa tarde. Versículo 12, Paulo diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Porque Paulo, ele edificou aquela igreja, fundou aquela igreja, mas agora ao escrever essa carta ele está preso. Ele está longe, ele não pode estar presente com aqueles irmãos. E ele está dizendo, muito mais na minha ausência, vocês estão obedecendo. Mas eu quero uma coisa de vocês. Coloquem em prática a salvação de vocês, com temor e com tremor. Coloquem em prática a salvação de vocês, com temor e tremor. Nesse texto, Paulo está dizendo aos crentes algo que é para nós hoje. Mas ele não está dizendo que eles devem trabalhar pela salvação. É algo que a gente faz para conseguir a salvação. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que nós devemos trabalhar em nossa salvação, naquilo que nós já recebemos. O que Paulo está falando aqui é sobre um processo chamado de santificação. Pois após a salvação nós somos chamados a viver como Cristo, a sermos santos. E quando ele fala de nós trabalharmos a nossa salvação com temor e tremor, ele está falando que nós devemos ser santos. Que não basta conhecer o Evangelho na nossa cabeça, que devemos penetrar. Esse Evangelho tem que penetrar em nós e nos levar às ações. A salvação é o primeiro passo. Quando Cristo nos chama da vida de pecado, nos traz para si. Mas depois disso, nós, os crentes, devemos praticar uma vida de obediência. E é o que Paulo destaca. Vocês sempre me obedeceram, quando eu estava presente e na minha ausência. O que Paulo está falando dessa obediência diária, dessa obediência quando nós seguimos a Cristo é em hábitos, em estilo de vidas pecaminosos que agora nós rejeitamos, que não mais fazem parte da nossa vida.
O amor de Cristo por nós e agora o nosso amor pelos outros, ele tem que estar crescendo todos os dias. E ele continua: pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade, de acordo com a vontade dele. Paulo dizendo àquela igreja e dizendo a nós hoje, que há um Deus que produz em nós o seu querer e o seu realizar. É por isso que nós vamos ver aqui, que aquela boa obra que ele começou, ele há de completar, porque é Deus que está no controle, é Deus que está fazendo isso. Portanto, o que Paulo está ensinando aqui, é que a salvação não é algo que conquistamos por nossas próprias forças, nosso próprio mérito, mas sim uma obra de Deus em nós. Efésios, Paulo deixa bem claro que a salvação é um dom, é um presente gratuito de Deus que nós recebemos pela fé. Foi um presente. E ele nos capacita agora a querer e realizar o que é bom, de acordo com a sua vontade. Agora nós temos um companheiro, que é o Espírito Santo, e ele garante a nossa salvação. Esse consolador, esse conselheiro, que agora habita em nós, que se faz presente em nós, nos ajuda quando estamos fracos, nos ajuda quando nós não sabemos como orar. Diz Romanos que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos ajuda na nossa vida de oração e que também intercede ao Pai por nós, cumprindo o seu papel, Jesus de advogado, o Espírito Santo de o nosso conselheiro, o nosso consolador. Portanto, quando nós estudamos sobre a salvação, nós vamos ver que hoje nós temos um presente que foi dado a nós, que não é só a salvação, a certeza da nossa salvação eterna, o perdão dos pecados, mas agora nós temos um companheiro conosco, que é o Espírito Santo, que caminha conosco todos os dias, a presença do próprio Deus conosco. É por isso que nós nunca estamos sozinhos, porque Deus está conosco, através da pessoa do Espírito Santo. E ao trabalhar esse conceito de salvação, ele faz um pedido, que é um pedido bem simples para nós hoje: façam tudo sem murmurações e contendas. E quando ele fala façam tudo, é porque é tudo. Tudo na igreja, tudo no trabalho, tudo em casa, tudo onde você estiver. Tudo tem que ser feito sem murmurações, sem contendas. Numa outra tradução diz sem nenhuma queixa, sem se queixar, sem reclamar, sem murmurar, sem discutir. É fácil isso? Viver isso na prática? Mas por que Paulo fala isso nesse meio de ensino? Porque ele quer mostrar para nós que agora nós somos uma pessoa diferente. E é por isso que ele declara o seguinte: quando nós fazemos tudo sem murmurações e discussões, nós vamos nos tornar irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa, depravada, e na qual, diante de uma geração perversa, depravada, nós temos que ser o quê? Como estrelas no céu. Brilhar como estrela no céu. Você já olhou para uma noite bem estrelada, como que fica? Já tentou contar as estrelas? É impossível, né? E aí Paulo está dizendo, como essa noite linda, cheia de estrelas, eu e você, no meio dessa geração perversa, corrompida, depravada, mergulhada no pecado, quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver que nós somos luz. E não porque nós temos luz própria, porque a luz de Cristo está em nós. Por isso a gente tem que fazer tudo sem murmuração e sem contenda, porque senão não tem diferença de quem serve a Deus e quem não serve. O que Deus está fazendo em nós, essa obra que Ele está fazendo em nós e operando em nós, é para que nós nos tornemos irrepreensíveis, puros,
filhos de Deus que sejam inculpáveis, onde as pessoas não têm o que apontar de nós. Mas nós temos esse desafio de sermos como estrelas no céu. Como cristãos, não devemos gastar o nosso tempo, a nossa energia, reclamando com Deus, discutindo com os outros. Se estamos sempre reclamando e discutindo, Paulo está dizendo que nós estamos sendo como Israel, desobedientes. Em vez de reclamar com Deus sobre as circunstâncias, você deveria agradecer a Deus, porque enviou Jesus para morrer por você. Hoje você é salvo. Em vez de reclamar dos seus pastores, você deveria orar por eles. Em vez de você ficar discutindo com os membros da igreja, com seus irmãos, você deveria servir eles. E tantas coisas que a gente fica reclamando e que a gente podia fazer diferente. E Jesus nunca usou uma espada, mas ele venceu a maior batalha da história da humanidade. E ele derrotou todo o ódio, sabe com o quê? Com o amor. É por isso que Jesus fez tanta diferença. E hoje é estudado como líder até nos ambientes corporativos. É modelo de liderança. Ele derrotou o ódio com o amor. Ele superou mentiras com a verdade. Ele alcançou a vitória renunciando aos seus direitos. Sejam filhos de Deus. Numa outra versão, mesmo versículo 15. Que não haja nenhuma culpa no meio das pessoas. Vivam sem culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio dessas pessoas más, que não querem saber de Deus, vocês têm que brilhar como estrelas no céu. É assim que nós devemos ser nessa geração corrompida, pecaminosa, como estrelas no céu, ao ponto das pessoas olharem para nós e dizerem: há algo de diferente em você. Há algo de diferente na forma como você fala. Há algo diferente na forma como você se comporta. Há algo diferente em você. Você reage às dificuldades de forma diferente. Você reage às notícias difíceis de forma diferente. A gente continua chorando, a gente continua tendo medo, a gente continua também em alguns momentos ficando balançado, mas por ter o Espírito Santo em nós, por termos a presença de Deus em nós, por termos a luz de Cristo em nós, não tem como ser igual. Paulo está advertindo contra murmurações, contra contendas, e isso atrapalha o crescimento da fé. Ele chama os filipenses e chama nós hoje para sermos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus no meio de um mundo corrompido. O mundo está corrompido. Nós, como igreja, somos chamados no Novo Testamento de noiva de Cristo. E a sua noiva precisa estar pura e preparada para o encontro do noivo. Se alguém observasse como você está desenvolvendo a sua salvação, se alguém caminhasse com você durante essa semana, se alguém ficasse olhando todas as suas ações, suas palavras, suas atitudes, ele diria o que de você? Que hoje, depois que você conheceu a Cristo, você é uma pessoa mais humilde ou orgulhoso? Que hoje você é mais santo ou continua contaminado pelo pecado? Pecador a gente continua sendo, mas o pecado não é mais recorrente, ele é um acidente. Ele diria que você é mais altruísta ou continua sendo egoísta, olhando só para você e os seus interesses. Por isso que depois de falar do desafio de sermos como estrelas no céu, Paulo diz o seguinte àquela igreja: apeguem-se firmemente à palavra da vida. Se há alguma coisa que nós devemos nos apegar firmemente, é a palavra que produz vida, que produz transformação, que molda as nossas ações. Assim, no dia de Cristo, na volta de Jesus, eu vou ficar feliz, eu vou exultar, porque eu não corri em vão, o meu esforço não foi inútil. O que Paulo está dizendo àquela igreja é: estejam preparados para a volta de Jesus, porque quando ele voltar, vocês vão subir, e quando nós nos encontrarmos no céu, eu vou me alegrar, que tudo que eu fiz valeu a pena,
eu não trabalhei de forma inútil. É o que desejo de Deus para mim e para você hoje. Vivam de uma forma onde vocês se apeguem firmemente à palavra da vida, para que no dia da volta de Jesus vocês estejam preparados. E todo o trabalho que como igreja e pastores nós estamos aqui fazendo, não seja inútil, não corremos em vão. Você tem desenvolvido a sua salvação. Você está preparado para esse dia? Contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida, Paulo está dizendo, mesmo que eu morra, mesmo que eu seja condenado à morte, mesmo que eu não saia dessa prisão, mesmo que eu não reveja vocês novamente, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e sobre o serviço que provém da fé, mesmo que eu morra por causa de Cristo, eu estou alegre e eu me regozijo com todos vocês. Nós já vimos aqui outros textos onde Paulo diz que ele havia no coração dele uma esperança de voltar, rever aqueles irmãos. E agora ele está dizendo, mesmo que isso não aconteça, mesmo que agora eu só saia daqui para ser morto, para condenação, para execução, eu ainda me alegro, me regozijo com todos vocês. Quando eu olho para esse versículo, quando eu olho para o comportamento deste homem, nessa versão faz o seguinte, a declaração: mesmo que eu tenha que ser derramado, morto, eu ainda estou alegre, eu ainda estou feliz, eu ainda estou contente. Esse comportamento de Paulo me ensina muito sobre como a gente passa os desafios do nosso dia a dia. Nós também temos os nossos conflitos, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e como a gente supera eles. Reclamando, murmurando, discutindo, com queixas ou alegre. Pensa que era fácil para Paulo dizer isso? Preso, sem poder estar em contato com as igrejas, sem poder fazer o que ele mais amava, que era estar visitando as igrejas, as cidades, treinando novos pastores, pastoreando aquelas pessoas. E por isso que ele fez isso por cartas enquanto esteve preso, evangelizou a guarda pretoriana, porque ele não conseguia ficar parado, era o que ele amava fazer. Pensa que foi fácil para ele declarar isso? Mesmo que eu morra por amor ao serviço de Cristo, eu me alegro, eu me regozijo. Não foi fácil, ele era um ser humano como nós, como eu, como você, mas a esperança, a confiança dele era tão grande em Deus, que o capacitava a ter esse olhar, que o capacitava a entender, e a gente já viu em outros textos, que deixar esse mundo e estar com Cristo era algo incomparavelmente melhor. Por isso ele tinha esse suporte, por isso ele tinha essa alegria, por isso ele tinha essa certeza. Paulo expressa sua confiança na fé dos filipenses, e ele declara: eu estou disposto a sacrificar tudo, inclusive a minha própria vida, se for por bem espiritual de vocês. Quantos líderes hoje teriam capacidade de fazer essa declaração? Olha, eu estou muito mais preocupado com vocês do que comigo mesmo. Se preciso for, eu me sacrifico por amor a vocês, eu me sacrifico. Ele se alegra em contribuir para o crescimento da fé daquela igreja, não só da dele. Ele espera ser recompensado não pela igreja, mas por Cristo naquele dia, naquele grandioso dia. E por isso ele termina o texto com um convite: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são os desafios. Tenho certeza que preso você não está, porque você está aqui. Ele estava preso. E mesmo assim ele escreve uma carta, onde em toda essa carta de Filipenses, uma expressão se repete várias vezes: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Não é alegre-se nas circunstâncias. Se fosse se alegrar nas circunstâncias, a gente nunca ia estar alegre, porque está difícil ter circunstância boa. Sempre tem uma dificuldade, uma prova.
Ele está dizendo: alegrem-se no Senhor. Essa alegria que eles deveriam ter é no Senhor, na salvação que nós recebemos, no perdão dos pecados, na certeza que o Espírito Santo agora opera o seu querer, o seu realizar em nós. E quando nós olhamos para a salvação, pelo que Cristo fez, pelo que Ele continua fazendo, com o desafio que nós temos agora de ser estrelas, luzeiros, luz neste mundo de trevas, Ele nos diz: alegrem-se, regozijem-se, estejam alegres comigo, que estou aqui preso, pronto para ser morto. Alegrem-se, regozijem-se. Paulo conclui essa exortação com um chamado à alegria, à comunhão. Ele deseja que aquela igreja, que os filipenses, nesse trecho, encontre felicidade na fé deles, não nas circunstâncias, na fé deles, e espera que essa alegria seja compartilhada entre tantos outros. Estava conversando com o pastor essa semana, o pastor Nivaldo. Conheci ele quando ele estava sondando uma cidade para ir para o Idem, e nós fomos lá em Porangaba conhecer aquela igreja, aquele pastor. Não deu certo a gente fazer o Idem, e a gente continuou a amizade. Esse dia eu recebi um vídeo dele, a gente ficou sabendo que ele está passando por um momento de enfermidade, um câncer bem agressivo, e ele está em Barretos, está numa casa chamada Casa Colher, que é uma casa sustentada pela Associação das Igrejas Batistas de Bebedouro e adjacências. A PIB de Barretos, ela tem ajudado nessa casa, é a igreja mãe desse projeto. E o que é essa casa? Muitas pessoas, quando vão para Barretos, elas não têm como pagar hotel, e elas têm que ficar ali para fazer todo o tratamento. Então a Casa Colher hoje é uma casa de apoio para os batistas brasileiros, para batistas que vão lá para Barretos e não precisam pagar um hotel, porque há uma casa batista de acolhimento a esses irmãos. E o pastor Nivaldo, o pastor Souza, está nessa casa. E ver o testemunho dele, a alegria dele, mesmo no meio desse tratamento, de ele ver as necessidades da casa, mandar vídeo pedindo oferta, pedindo para que outros irmãos ajudem. Hoje a casa há uma limitação só de 4 pessoas, 4 famílias para ser atendidas. Eles já compraram um terreno, o projeto de construir 20 apartamentos para que mais 20 famílias sejam atendidas. E o pastor Souza, mesmo diante de toda dor, de enfermidade, de tratamento, o dia que ele mandou o áudio, ele falou: estou falando baixinho, pastor, porque eu estou aqui fazendo a minha rádio, mas ore por nós, ore pela Casa Colher. Tem sido bênção. Não tinha como eu voltar para minha casa 5 horas de viagem todo dia. Paulo está vivendo isso. A alegria daqueles irmãos não estaria nas circunstâncias, mas está em Deus, na fé em Deus. A esperança de Paulo é que, ao perseverarem na fé, na obediência, os filipenses vão ter alegria no seu coração no dia de Cristo, e ele vai se regozijar com o progresso deles, e convida todos a se alegrarem na fé, na obra que Deus está realizando na vida deles. E essa alegria, ela vem porque nós temos a esperança de que Cristo voltará. E é por isso que nessa tarde nós vamos participar da ceia.